interessante que eu descobri recentemente. Eu vi as aulas lá, o áudio ficou legal, pô. Ficou melhor. Tá gravando aí já, né? Tá gravando. Tá pegando daqui pra cima? Ou só até o pescoço? Eu vi lá no começo do vídeo pegava só até o meu pescoço. Só. Tá, vamos lá. Não, não é esse aqui. É esse. Qual que é o seu nome? Lucas, Maria, Lucas, Rosimar. Acertei? Maria? Acertei. Não, todo mundo. Capítulo 2. A origem do homem. Vou ficar só até aqui. O nome é A Origem do Homem, criado à imagem de Deus. Semana passada a gente viu sobre a diferença entre antropologia geral e antropologia bíblica, né? E a origem do ser humano, um relato bíblico, né? São dois relatos, mas a gente falando aqui, estudando, a gente vê que não são dois relatos diferentes, são dois relatos complementares, como se fossem dois pontos de vista, dois pontos diferentes na história. Um deles, que é o capítulo 1 de Gênesis. Gênesis 1, ele vai ter um relato geral e ordenado. São os 7 dias da criação. 6 dias, né? No 7º Deus descansou. Gênesis 2, ele vai ter um relato a partir do homem. Mostrando que Deus criou tudo com o homem sendo o coroa da criação. E aí ele vai ser mais detalhista com relação ao homem, né? Vai falar sobre que o homem foi criado antes da mulher, sobre a questão de ter sido tirado da costela do homem e tal. E aí tem essas são a singularidade desse relato, né? O conselho divino solene, a gente viu sobre a questão da trindade, o fato de que a criação do homem foi diferente por esses fatos ali. Foi um ato criador direto, sem usar meios para o Deus criou o homem diretamente, pelo menos a parte espiritual, né? O corpo foi criado a partir da terra, mas a alma, o espírito, ou a parte espiritual que a gente chama, foi criada a partir do sopro divino. Inclusive, espírito em hebraico é ruach, que é sopro ou vento. Em grego é pneuma, que é de vento também, né? Por isso que em português a gente fala pneumático, né? Vem do grego. Né? E a diferença também entre o homem e a criação em geral é que o homem foi criado à imagem de Deus. Os seres vivos, no geral, no segundo relato de Gênesis 1, eles são criados segundo a sua espécie. O homem não tem nenhuma outra espécie que o homem é criado segundo essa espécie. O homem é criado diretamente à imagem de Deus. O relato também vai falar dessa questão da parte espiritual e a parte material. Estou inventando essas siglas ali só para explicar rápido. E o homem é criado. Pega que tem uns guardanapos ali naquela travessinha ali. Pega pelo menos um, só para usar de apagador aqui. Aí. Tem uns guardanapos aí embaixo aí? Aquelas perguntas lá para falar com delas, né? Semana que vem. Se não tiver paciência. Se apagar, vamos ver se apaga. Os guardanapos eu usei semana passada. Ah, certo? Deu. Não é uma coisa que se diga, nossa, como apaga? Mas apaga. As perguntas é para aula de exercício, porque
semana que vem, se tudo der certo. Então, o homem é criado, desde o início, a Bíblia deixa bem claro que o homem está acima, como coroa da criação, a gente chama, né? Esse é o ponto primeiro, né? Ponto segundo, ele vai fazer uma análise da teoria evolucionista da criação, né? E tem umas coisas bem interessantes que eu não tinha reparado até hoje a respeito da teoria da evolução. Uma parte por falta de interesse também de estudar, né? E outra parte porque não se fala muito, então a gente tem que procurar. O Charles Darwin, né, ele não foi o primeiro a falar sobre teoria da evolução. Ele não foi o primeiro a trazer essa ideia. Ele foi o sujeito que tornou ela popular, né? Ele foi a pessoa que fez com que o mundo conhecesse, digamos assim, a teoria da evolução. Antes era uma coisa mais de alguns círculos acadêmicos e tal, tinha poucas pessoas, né? Tinha até alguns livros divulgados, alguns livros tinham sido já publicados, mas não tinha-se ninguém dava muita moral para isso. Ele popularizou. É igual o rock. O rock existe desde os anos 40 por aí, mas o Elvis Presley tornou o rock mundial, né? Então, a teoria evolucionista, lê ali para mim, esse Lucas aqui. A teoria evolucionista defende que o homem evoluiu de formas indivíduos inferiores, enfrenta sérias objeções tanto ao ponto de vista bíblico quanto científico. Ela tem uns problemas aí, a teoria da evolução. A princípio, como disse, né, a princípio, nem mesmo o Charles Darwin ganhou muita moral. Assim, né? Ele, na verdade, ela tem, do ponto de vista bíblico, problemas e científico também. Por quê? Do ponto de vista científico, é dado muita moral, muito valor para a questão empírica. Vocês sabem o que a que se refere a questão empírica? A questão empírica se refere à experiência, o que você pode experimentar no laboratório. Uma pessoa sabe que ela tem uma doença porque ela deu, sei lá, um fio de cabelo, alguma parte dela lá para ser examinada, e foi examinada em laboratório e aí detectou que ela tem essa doença. Sangue, sei lá. Alguma coisa ela doou, né, para que seja pesquisado lá e descoberta essa doença, né? Na ciência é assim, né? As teorias científicas elas se tornam ensináveis, digamos assim, por causa de experiência que é feita, né? A evolução, ela é complicada porque não tem como fazer em laboratório, né? Tentaram, né? Tentar muito, mas não tem como fazer isso aí. Mas não tem evolução. Fica só no campo teórico, né? Porque aí ele notou algumas coisas que outras pessoas já tinham notado. Lamarck, por exemplo, ele fala de caracteres adquiridos. Ele fala, por exemplo, nasce uma pessoa que não tem os dentes superiores, digamos, vamos supor. E aí nasce outra pessoa que também não tem os dentes superiores. E a partir dessas pessoas começa, segundo ele, né? Vai começando mais pessoas a nascer sem os dentes superiores porque o corpo não precisa, digamos assim. Seria, né? Digamos assim. Então, os seus descendentes começam a ter a cabeça um pouco maior e nítida. Eles começam a criar as outras partes do corpo. Isso mesmo. Então, o Lamarck vai defender essa teoria. Fizeram uma experiência com ratos, um cara chamado, eu acho que é assim que escreve. Weismann. Ele fez uma experiência com ratos. Ele cortou o rabo de 2 ratos, macho e fêmea. Esses ratos procriaram, nasceram com rabos, os ratinhos. Ele cortou o rabo desses ratinhos também. E aí esses ratinhos tiveram filhotes. Ele fez isso por 30 gerações de ratos. 30. Depois de 30 gerações de ratos, os descendentes dele nasceram com o rabo de novo. Então ele
ele provou cientificamente, empiricamente, que essa teoria do Lamarck ela é infundada, ela não passa. E aí o Charles Darwin ele começou a notar pelos experimentos humanos, por exemplo. Eu não sei qual que é a raça de cachorro mais antiga, mas a maioria das raças que se tem hoje tem 100, 200 anos. O Pitbull, por exemplo, acho que tem uns 150 anos. E por aí vai. Tem várias raças de cachorro do ano de 1900 que não existem mais, porque as pessoas fazem mistura em laboratório, né, experiência em laboratório, e criam novas raças. E outras raças deixam de ser criadas, né? Deixam de ser, como é que fala? Deixam de procriar, oi? E aí outras raças param. Então não sei qual que é a raça mais antiga de cachorro, se vocês quiserem pesquisar aí. Então ele começou a notar que era feito isso. Criadores de pombos, eu não sei, não sabia que existia, mas ele notou que criadores de pombos faziam isso para melhorar o desempenho e tal. E ele pensou o seguinte, aí o pensamento do Darwin, foi que se o ser humano faz isso em pouco tempo, a natureza tem muito mais tempo. Então a natureza podia causar essas mudanças. Essas mudanças. Só que o problema dessa teoria do Darwin é que assim, essas alterações genéticas feitas em laboratório por ser humano, para novas raças de cães, de gatos e tal, de animais domésticos, né, elas não transformam essas raças em outras espécies. Né? Uns experimentos que eles fazem em vacas, em bovinos, né? Que eles fazem lá para criar como é que eles falam quando cria num ambiente menor? Confinamento. Eles fazem experiências no laboratório para ter um melhor desenvolvimento em confinamento, né? Tem galinha botadeira que eles fazem, tudo experiência em laboratório. Mas não não transforma a galinha num pato, né? E o Darwin, ele pensou o seguinte, que se em milhares e milhares de anos que poderia ser criado novas espécies, né? E aí ele foi regredindo da mesma maneira que na teoria do Big Bang. Big Bang. Certo, né? Da mesma maneira que na teoria do Big Bang, ele fez um cálculo retroativo, e outras pessoas fizeram também, para chegar à conclusão de que tudo saiu de uma única célula. Só que a diferença entre os cientistas atuais e o Darwin é que os cientistas atuais já conhecem melhor a célula a ponto de saber que é um organismo muito, muito complexo. O Darwin achou que era um organismo muito simples. Então, para ele dizer assim, isso aí surge de um punhado de terra, é fácil. Já se é mais difícil afirmar isso hoje em dia, né? Por causa da complexidade que há no organismo, né, da célula. Então, um breve resumo da teoria aí. Lucas, você pode ler, por favor? Lê, por favor. A teoria da evolução é uma teoria que explica a multiplicação de seres vivos ao longo do tempo pelos processos de seleção natural, considerando a hereditariedade e ancestralidade comum. O termo evolução em biologia se refere à multiplicação dos seres vivos ao longo do tempo. Os principais fundamentos propostos por Charles Darwin são seleção natural, variação individual e hereditariedade. Então, ele vai fundamentar sua teoria baseada nessas coisas ali. Essa questão da hereditariedade, ele estava concordando com o Lamarck naquilo que eu falei dos caracteres adquiridos, né? Quais são os pontos ali? Seleção natural. Variação individual. E hereditariedade. Tá. A questão da hereditariedade é aquilo que eu falei sobre caracteres adquiridos, que você falou sobre a questão de quebrar com a cabeça, né? E aí os descendentes vão
vão nascendo com esses caracteres adquiridos, né? Para ter a cabeça cada vez mais dura, né? E talvez o braço mais forte para fazer isso. Provou-se, como eu falei, a questão dos ratos, né? Na experiência do Weismann, provou que isso não é possível, não é comprovado cientificamente, empiricamente, não tem como comprovar isso aqui. Essas variações individuais acontecem, isso aí acontece se você... A prova disso é que naturalmente existem 3 tipos de elefantes, por exemplo. Existe o elefante africano, que ele tem a orelha grande, existe o elefante indiano, que ele tem a orelha menor, e existe uma outra raça de elefante que eu esqueci agora, que é a característica básica que eu falei da orelha é pelo seguinte. Vocês já assistiram Dumbo? Dumbo? Qual que é o problema do Dumbo? Ele tem a orelha gigante. E se vocês observarem no filme, a mãe dele tem uma orelha pequena. Então, a mãe dele era um elefante indiano. Então, ele não deveria ser filho da mãe dele, ele deveria ser um elefante africano. Tá? Só para... Então, assim, existem 3 elefantes, existem 3 raças, eu esqueci a outra, desculpe. Então, essa variação individual, e aí a gente pode colocar até variação de espécie, né? Entre as espécies acontece, né? Se você pegar o jaguar, que é africano, ele é diferente da onça, que é o nosso jaguar, né? Aqui, são raças de jaguar, né? Apesar de todos serem felinos. Se você pegar tem tipos de leões diferentes também. Então, isso aqui é normal, isso aqui não precisa de milhares de anos para acontecer. Isso aqui, poucas gerações já acontece já. Né? A prova disso é o ser humano. O ser humano tem pessoas que desceram para a África ali depois do dilúvio, os descendentes de Canaã, pegaram um ambiente mais quente, né, e mais úmido, e os outros que ficaram ali na Ásia Menor ali ficaram de uma cor diferente, né? Os índios que vieram para cá ficaram... Existem pessoas diferentes, mas são todos a mesma raça humana. Só essa mudança quando uma Sim. E aí entra uma questão interessante. É que a evolução pressupõe melhora. Só que essas questões acontecem por causa de erros do DNA. Quando o DNA é compartilhado entre o pai e a mãe, acontecem alguns erros na cadeia de DNA que geram os filhos. Por isso que os filhos são diferentes dos pais. E as características que nós temos, que fazem quem nós somos individualmente, são baseadas em defeitos. Entende? Então, teoricamente, nós estamos piores do que seres humanos na época do dilúvio. Teoricamente. Porque nós, imagina, né, uma cadeia de erros, né? Que apesar de melhorar em alguns aspectos, piora em outros, né? Então, os principais defensores da teoria da evolução antes de Darwin são esses 3 aí. Jean-Baptiste Lamarck, Robert Chambers e Comte de Buffon. Tem livros deles aí, a gente estuda sobre eles na escola e tal, aparecem, né, essas pessoas aí, mas eles não ficaram populares, eles não eram, não se tornaram a rainha do baile, né? O Darwin conseguiu. Então, e aí tem uma coisa bem interessante, porque quando se fala em achados arqueológicos, né, que aí os defensores da teoria da evolução vão dizer o seguinte: não, mas tem os ossos, né, os achados arqueológicos, os esqueletos, né, que eles acharam, que mostra que existiu um homem diferente. Esse aí é o homem de Java. Isso é uma arte, né? Uma coisa que fizeram lá e tal, porque acharam a ossada ali. E aí desenharam ele dessa maneira. Só que existem pessoas assim ainda? Existe. Existe. Na África. Não, existe dessa forma, desse cabeça aí, que é a doença, que é sim. A doença lá do... Tem uma doença que deixa a cabeça da pessoa diferente mesmo. Então, na verdade, provavelmente eles acharam o osso de alguém que tinha uma ossada de alguém que tinha essa doença e
fizeram um desenho aí para dizer que era... Porque o outro, esse aqui é o Homem de Heidelberg. Também tem. Eles colocam algumas características animalescas no rosto, mas isso aí é desenho. Eles não acharam esse cara desse jeito. Tem? Então, isso aí é criação dos caras, assim, criatividade dos caras, assim, né? Deixa eu ver se já está na hora. Tá. Aí eu vou passar para aquele vídeo assim. Esse. Não, peraí. Está em inglês. Não tem. Você não está pegando o áudio. A TV, aumenta o volume da TV lá. É verdade. O controle é bom. Vê se tá no... Vê se tá... No computador tá desligado o áudio. Você é um gênio. Tá, eu vou na... Vocês estão vendo esse animal aqui que ela vai mostrar aqui? Olha só. É um animal que existe hoje. Vocês querem tentar adivinhar qual animal que é? Cachorro. Não. Cavalo. Quase. Sua chance já foi, é 2. Diga. Chuta aí. A vaca. Passou perto. Dica. O Lucas. O que você falou que é? E é um... Cavalo. Não, peraí. Uma anta? Parece, né? Eu pensei. Mas eu acho que é um cavalo. A cabeça. Parece um monstro, né? Aí, ó, é uma zebra. É uma zebra. Sabia? Eu já vi um esqueleto de cavalo. Mas eu não passei perto não, acertei não. É um equino. É uma espécie de cavalo. É verdade. Aí ele vai mostrar outro. Esse aqui. Babuíno. Aí tem esse outro aqui que é mais legal, adivinha. Esse aqui é um que eu tenho medo, um dos que eu mais tenho medo. Oi? Hipopótamo. Ó, essa daqui é a técnica. Shrink wrap. Essa é a tradução literal, embalagem a vácuo. Essa é a técnica científica que eles usam para desenhar dinossauro. Pega a ossada dos dinossauros, que foram animais que existiram, e aí eles fazem aquele desenho da pele grudada, né? Como se eles não tivessem gordura, né? E tal. Por isso que fica aquelas versões animalescas que a gente ferozes e tal, que dá medo, que a gente viu no Jurassic Park. Tem uma coisa em Jurassic Park que é interessante, que os Velociraptors, na verdade, o tamanho deles é esse. Eles são do tamanho de um Golden Retriever, né? Seriam os achados arqueológicos, né? Só que eles colocaram para eles terem 1,70 m, para dinamizar o campo, ficou mais legal. Então, essa é a técnica, ó. Só que os achados arqueológicos, eles estão fazendo uma coisa mais parecida com o que seriam os dinossauros, né? Tem um vídeo dela, a versão completa, onde ela visita as escavações lá e tal. É bem interessante o vídeo. Assiste, se você quiser assistir, tem 1 hora e pouquinho, em português. Não existiu então... Como eram os dinossauros, o título do vídeo, acho que é. Se vocês procurarem assim, vai achar lá. Mas você não acredita que existia dinossauro? Claro que existiu. Mas assim, como eu falei, a palavra dinossauro ela é muito nova, ela significa réptil feroz, acho que em grego ou latim. Existiram, assim, só que eles não foram do jeito que é desenhado em Hollywood e tal, inclusive a maioria deles tinha penas, né? Então é bem possível que o Velociraptor se parecesse mais com uma ema ou uma avestruz, né? Do que aquele bicho medonho que aparece lá. É uma das... o que eu mais gosto assim, dos Velociraptors, né? Então, quais são os problemas? O primeiro problema para quem é cristão
é que ele entra em contradição com a Bíblia, né? Na teoria da evolução, nós não somos melhores do que outras raças de animais, nós somos animais como os outros. Né? E a Bíblia deixa bem claro, desde o começo, aqui, que o homem é o que a gente chama de, já coloquei aqui, né, coroa da criação. Tá? Então, assim, primeira coisa é que já, se você acredita, crê em Deus e tal, e a Bíblia é a sua regra de fé e prática, já não tem como colocar as duas coisas juntas. Embora muitos pastores de teologia liberal e tal, eles acreditam que tem como haver uma evolução teísta, digamos assim. Eu já vou chegar lá. Que horas que é? 9h48. Ok. Então, a segunda coisa é que tem dentro da própria ciência, né, não tem como explicar a origem, como que surgiu o primeiro ser vivo através. Não tem como explicar pela complexidade que existe em uma única célula. Né? Dizer que uma única célula surgiu sem um propósito, e aí entram alguns teístas cristãos, né? Vão dizer que existe uma vontade divina, né, sobre a evolução, que Deus fez com que isso acontecesse, né? É uma explicação mais razoável do que dizer que surgiu por acaso, surgiu aleatoriamente, né? Digamos assim, por causa dessa outra questão ali, a complexidade irredutível. É muito complexo os sistemas, né? E aí os adeptos vão dizer, não, mas é cheio de erro, mas mesmo assim, é muito complexo. Até a questão de achar erros, os cientistas demoraram séculos para começar a acharem erros nas sequências de DNA que a gente tem, né? Tem eu vi um especialista lá, ele falar o seguinte, que a gente tem um sistema de correção de erros na sequência de DNA e no nosso próprio sistema, que ele é um sistema muito eficiente, ele deixa passar 1 em 1 bilhão de erros, ele deixa passar. Ele é um sistema muito eficiente, nem os melhores sistemas feitos de software por aí, eles têm essa capacidade. E acreditar que isso, se for por acaso, a chance disso acontecer é muito pequeno. Uma impossibilidade. Tá? Então, a primeira questão, aliás, outra questão também é o caráter hipotético. O que seria? O que teria esse caráter hipotético? Pode acontecer, né? Pode ter acontecido. O Darwin foi observar que a mesma espécie de ave, ela tinha o bico de um jeito, as aves do continente e as aves de ilhas, elas tinham o bico de uma maneira diferente, dizendo o seguinte, esse bico ele foi adaptado, elas foi mutando, né, até chegar nisso aí. Mas isso a gente já aceita, faz muito tempo, inclusive, né? Se é feito em laboratório, essas pequenas alterações, tranquilo. O problema é dizer que surgiu de uma única célula, foi surgindo várias espécies. E de répteis surgiram aves. Dizer que o Tiranossauro Rex se tornou uma galinha, né? Vocês sabiam que a galinha é a evolução do T-Rex? Vocês sabiam? O T-Rex ele evoluiu para as galinhas que a gente tem hoje. Então, a primeira questão é o caráter hipotético. Está na hipótese. Pode acontecer. Isso aí é uma questão mais filosófica, né? Você não prova, mas você deixa no ar. Né? Pode chover hoje, né? Então, a segunda é os elos perdidos. Não, a gente não achou elo perdido. O que seria o elo perdido? A teoria da evolução ela não diz que nós viemos do macaco. Ela diz que viemos de um ancestral comum. Um ancestral comum. Seria um outro macaco. Mas os gorilas e macacos que existem hoje, eles vieram dos mesmos
macacos lá que nós viemos também, na teoria da evolução. Só que entre um e outro deveria existir vários aqui no meio, né? Se você tirou uma foto, se você tirou a foto em toda a viagem que você fez, daqui para o Rio de Janeiro, tem que ter foto sua aqui, em Cuiabá, em Campo Grande, e por aí. Aí você só tem foto daqui e aqui. Cadê as outras, né? Como que você pode dizer assim, eu tirei foto da viagem inteira, mas só tem esses aqui, né? Você só pode provar esses aqui. Complicado. É mais fácil dizer que isso aqui era uma raça de macaco, e essa daqui era uma raça, isso aqui é o ser humano, né? Uma hipótese da evolução do Darwin. Ele falou que é uma hipótese, então. Na verdade, toda teoria é uma hipótese até se comprovar, né? Como é que é feita a monografia? Primeiro você apresenta a tese, depois você apresenta a hipótese, depois a tese, né? É isso que acontece. Você apresenta a doença lá, o Covid-19. O Covid-19 está aqui, aí você tem o antivírus, né? Você tem o antivírus. E aí a hipótese é que esse antivírus aqui vai matar o vírus. Essa é a hipótese. Como é que você vai saber disso? Você vai utilizar ele, você vai experimentar ele. Foi o que eles fizeram, colocaram os velhos para tomar vacina. Vamos ver, se sarar, é porque sara, e a gente aplica nos trabalhadores. Se matar os velhos, a gente cria outro antivírus e testa em outros velhos, para até algum dar certo. Né? Se morrer os velhos, é bom porque aí não paga o INSS mais para eles. Então, esse foi o pensamento do governo, não é meu. Para mim isso é muito cruel, tá? Então, não acharam os elos perdidos até agora, tá? Tem filme até sobre elo perdido aí. É bem interessante. E a mente humana? E a outra questão é que assim, a teoria da evolução ela não explica como que formou-se a mente humana. A mente humana ela é muito complexa. É muito complexa. A quantidade de pensamentos que a gente tem por segundo é muito alta. E os pensamentos são complexos. Os pensamentos nossos eles geram sonhos. Descobriu-se que alguns animais têm sonhos também. Tem, o cachorro fica latindo quando tá sonhando. Então, a mente humana, ela é complexa. Não tem como explicar o surgimento da mente humana através da evolução, né? Era para passar o vídeo agora. Mas, enfim, essa técnica aí mostra que, na verdade, esses elos perdidos que eles apresentam aí, porque eles acham uma ossada do ser humano aqui. Vou fazer um stick aqui. Será que Adão viu o dinossauro? Viu, Noé também. Será? Viu, tem aqui, né? Eles acham essa ossada aqui no cemitério aqui. Daqui pra cá. Acha essa ossada no cemitério. Aí acha essa ossada numa fazenda ali e tal, num lugar que ninguém vai ali naquele local. Aí cria-se a teoria de que essa ossada aqui é do Neandertal, né? Homo sapiens é nós, né? Cria-se a teoria de que essa ossada aqui, mas aí eles fazem teste de carbono 14, descobrem para afirmar que isso aqui tem milhares de anos, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, só que aí na hora de fazer o desenho de como era essa pessoa aqui, eles fazem um desenho com caracteres mais animalescas e tal, para dizer que esse daqui é um elo perdido. A diferença é só na criatividade de quem vai fazer a arte lá, hoje em dia é no computador, antes era no lápis mesmo, né? Então, assim, existe a teoria aí, né? Tem vários defensores, cada vez mais defensores, mas provas mesmo não tem, né? Na Bíblia não fala de dinossauro. A palavra, como eu falei, não tinha palavra na Bíblia. Não, mas não fala de... Tem o Leviatã, por exemplo. Ninguém sabe o que era o Leviatã. Tem o plesiosauro, né? Na Bíblia? Eu acho que é assim que escreve. Na Bíblia tem o Leviatã. Ninguém sabe se o Leviatã
Existe uma teoria de que o Leviatã era o plesiosauro, que era uma raça de dinossauro grande, né? Nos mares e tal. Existe essa teoria, né? Mas pode ser que o Leviatã fosse uma baleia. Tem o Megalodon, né? Aquele mega tubarão, né? Aquele filme é legal. Mas existe o Megalodon, só que ele só existe ele só é possível, segundo os achados arqueológicos, Pelos dentes. ele é um animal, ou era, né? Um animal que só vive em grandes profundidades, né? Assim como aquele bichinho que acharam esse tempo atrás, ele era desse tamanhozinho assim, mas a aparência dele é bem horrível, né? Ele é um das profundezas lá dos mares abissais, né? Mas voltando aqui. Pescaram um plesiosauro em 1940, se eu não me engano. Pescaram. A Bíblia, a questão é que eles colocam os dinossauros como se fossem extintos há milhares de anos. Só que, como a palavra é nova, as pessoas que viviam na época bíblica lá, talvez até usaram alguns desses animais para suas atividades domésticas, né? Você pensa assim, nossa, como é que eles podem usar? Lembrando que, em primeiro lugar, os dinossauros provavelmente não tinham essa aparência animalesca toda, essa aparência feroz que Hollywood fez a gente achar que eles têm, né? Segundo lugar, é que não tem como você se imaginar montado num elefante, mas um indiano se imagina tranquilo, porque eles usam elefantes lá, né? O que parece difícil para uns não é tão difícil para outros. Tá. Próximo ponto, para a gente encerrar a aula daqui a pouco. O que a Bíblia fala sobre o ser humano? Ela fala sobre a unidade da raça. Tá. Rosimar, vem para mim. Testemunho bíblico. As Escrituras ensinam que toda a humanidade descende de um único par original, Adão e Eva, Atos 17, 26. Isto estabelece uma unidade genealógica para a raça, que é fundamental para a doutrina do pecado original e da redenção em Cristo. Quem que era esse par? Um macho e uma fêmea. Tem uma teoria antiga que é muito interessante. Eles diziam o seguinte, que ratos surgem de sujeira. Eles acreditavam assim. Se você deixar muita sujeira atrás da porta, assim, logo, essa sujeira vai surgir ratos ali, né? Se você deixar o resto de comida, assim, esse resto de comida vai se transformar em ratos, né? Por quê? Porque se você deixasse o resto de comida no lugar, daqui a pouco você ia olhar, tinha rato ali e tal, né? Eles acreditavam, era científico, né? É isso. E aí, Pastel, né? O cara que criou o leite pasteurizado, a pasteurização, né? Ele fez uma garrafa, coloquei uma garrafa, assim, né? E o gargalo dessa garrafa, ele era em forma de S. Assim. Essa daqui, esse aqui foi o experimento. Então ele deixou coisa aqui, né? E ele diz o seguinte, que os ratos aparecem lá por causa do cheiro, né? Mas eles não surgem lá. Aí ele deixou assim. Era mais ou menos isso aqui. E aí ele deixou ali e não surgiram ratos. E nem outra espécie, porque ele deixou tampado. Né? Foi mais ou menos essa experiência. Deixou tampado. Digamos que isso aqui faz de conta que isso aqui é uma tampa. E aí ele fez essa experiência lá para provar que comida estragada não se transforma em rato. Tá? Essa é só uma das experiências científicas que foram feitas na antiguidade. Louis Pasteur, que é um nome francês. Eu sei escrever, mas é difícil de falar. Então a Bíblia deixa bem clara, desde
seu início, que Adão e Eva foi o casal inicial. Né? E não só desde o início, mas ao longo da Bíblia é deixado claro isso, né? Que Deus fez esses dois aqui. E que nós somos todos do mesmo casal, descendentes do mesmo casal. E aí a ciência vai testemunhar regredindo, né? Tem um cálculo científico que eles fazem, uma equação baseada. Primeiro, eles usam isso muito em plantação. Digamos que foi plantado algodão, né? E aí, lá tem a roça de algodão aqui, e lá na ponta aqui surgiu uma praga. E essa praga começa a se espalhar. Eles precisam fazer o cálculo para saber aonde eles vão resolver essa questão. Para saber qual que é a progressão disso, para eles conseguirem impedir de pegar tudo, para eles cortar aqui, por exemplo, né? Usando o cálculo reverso, aplicando o cálculo reverso, você pode chegar a quando começou. Por exemplo, no dia 15 de maio, eles cortaram aqui. Mas eles descobriram no dia 10. No dia 10 ela estava aqui, no dia 15 ela estava aqui. Então eles foram fazer o cálculo, fazendo o cálculo reverso, você descobre quando começou e qual foi a primeira árvore que foi infectada, digamos assim, né? Pegou essa praga. Aplicando esse cálculo reverso para doenças, por exemplo, dá de chegar, supostamente, teoricamente, dá de chegar no paciente zero. Aplicando esse cálculo reverso para a humanidade, dá de chegar a essa conclusão que nós viemos no quarto. Né? Chega em Adão e Eva? Oi? Chega em Adão e Eva? Chega. O cálculo fica complicado por causa das mortes que há por pessoas que morrem de doença, de coisas que não são naturais, né? E aí complica, né? Para saber quanto tempo, né? Quanto tempo até chegar neles dois, né? Se não houvessem essas variáveis aí, seria muito mais fácil calcular. Você fala fazer esse cálculo pela analogia, né? Se você fizer um cálculo, por exemplo, eu fiz um teste. Se não houver nenhuma doença, se ninguém morrer de doença, de guerra, de assassinato, de qualquer espécie, em 3.000 anos, 8 pessoas se tornam 3 bilhões. 10 bilhões. 10 bilhões. Tá? 10 bi no mundo todo? Mas no mundo desde quantos? 3.000 anos. Aí você pensa assim, poxa, então, quanta gente morreu de causas não naturais de Jesus até hoje? Porque de Jesus até hoje, tinha muito mais gente, estima-se que tinha 1 bilhão de pessoas mais ou menos no mundo na época de Cristo, e hoje tem 8. Era para ter negra, muito mais. Era para ter muito mais. A peste negra levou 40 milhões de pessoas. Só a peste negra, né? E teve outras aí, a gripe espanhola, né? Então, vamos lá. Lucas, lê uma história das migrações. Migrações? As tradições históricas e o estudo das migrações apontam para uma origem comum da humanidade na Ásia Central. Então, o próprio cálculo, esse cálculo que eu falei, ele aponta para a Ásia Central como o berço da civilização. Tá? A outra questão, o estudo da psicologia revela que... Já vou... Não. O estudo da psicologia revela que todas as pessoas compartilham as mesmas características mentais e morais. Olha só, isso é muito interessante. A gente chama de lei moral. Aí eu vou fazer uma afirmação aqui. O furto, ele é errado. Concorda? Sim. O furto é errado. Nós concordamos, mas nós moramos na mesma cidade. Aí você viaja para a África, uma tribo que nunca viu civilização. O furto vai ser errado lá.
É claro que dependendo da cultura vai ter algumas características que eles vão entender de forma diferente, mas a base é que é errado. Tem no livro O Fator de Melquisedeque, ele vai tratar isso, né? E aí ele vai dizer o seguinte, por exemplo, todas as raças, as tribos do mundo, elas vão ter uma origem no monoteísmo, a origem religiosa dessas tribos, né? Elas vão ter uma origem monoteísta. Por mais politeísta que elas sejam, vai ter uma raiz de monoteísmo nelas, né? Então, as nossas características psíquicas e morais, elas são únicas. Algumas coisas, elas vão ser comuns, e a gente chama isso de lei moral, em todos os lugares do mundo. Tá? Isso foi uma das coisas que Deus colocou para nós. Ok? Alguma dúvida? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Encerramos a nossa aula. Semana que vem. Semana que vem